Olá, pessoal. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para trabalhar com uma amostra pequena e, né, com o caso de proporção. No vídeo anterior eu mostrei para vocês quando vocês trabalham com o teorema do limite central e com uma amostra grande. Então vamos dar uma olhadinha num pequeno problema aqui, né? Aqui está o nosso fluxo, né, mostrando como é que a gente tem que pensar e aí a gente vai trabalhar com esses dados. Então vamos lá. Um acordo trabalhista entre a United Auto Works, que eu chamei de UAW, e a Ford Motor Company, Ford, requer que a média de produção de uma determinada seção da produção seja de 112 unidades por mês, por empregado. Aí surgiu um desentendimento entre a UAW e a Ford em relação à verificação se esse padrão estava sendo mantido. Aí o acordo trabalhista especificou que, se a produção média fosse menor do que a quantidade estipulada em 112, a Ford tinha uma permissão para uma ação remediadora, né? Nesse caso, ela pode mandar embora, pode diminuir salários, pode diminuir trabalho, né? Tempo de trabalho e assim por diante. Por causa do alto custo envolvido, apenas 20 trabalhadores foram testados, resultando em uma média de 102 unidades e desvio padrão de 8,5. Então vejo que a média é de 102, desvio padrão de 8,5 e, no caso aqui, eles pegaram 20 trabalhadores, ok? Aí verifique o intervalo de confiança, se o intervalo, perdão, de confiança de 90% tende a sugerir uma violação de contrato de trabalho, permitindo uma intervenção. Então, eu estou trabalhando com 90% e com um alfa de 10%. Se a gente olhar o nosso fluxo, o que a gente tem aqui? Nós temos o N conhecido, ok? Nós temos desvio padrão. Isso é um IC para média? Bom, eles estão vendo que você vai ter uma violação de contrato e a violação de contrato ocorre se a média for menor que 112. Então, isso é um IC para média. O NMARC 30? Não, ele é menor que 30. Eu conheço o desvio padrão da população? Não, eu conheço o da amostra. Então, isso é uma amostra pequena, ok? Então, a gente vai ter que ver agora o que vai acontecer. Bom, na teoria, 102, né? Na teoria não, perdão, na prática, 102 está abaixo de 112, ok? Mas a minha dúvida é, ele pode estar acima disso? Se ele puder estar acima, isso gera dúvida, tá? E aí, o que você vai fazer? Você pode fazer aqui por uma monocaudal, ou também poderia fazer por uma bicaudal, não teria problema, né? Já que ele estipulou que tinha que ser 112. Então, eu posso ver também se o intervalo contém, né? Ou vai estar com 112 ali no meio. Mas vamos fazer essa suposição de que fosse 112, né? Ou seja, eu quero ver se vai ultrapassar esse limite superior. Então, o que eu faço? Eu vou calcular a inversa da t, nesse caso aqui, né? Eu vou usar uma distribuição t de student, porque eu estou com uma amostra pequena, na qual eu tenho que pegar, como eu quero superior, eu pego apenas o valor c, os graus de liberdade, que é o tamanho da amostra, menos 1. E aí eu chego nesse valor aqui. Para eu poder chegar no intervalo de confiança superior, eu faço 102 mais, que é a média, mais o t, vezes o desvio, dividido pela raiz do n, que é 20. Eu vou usar essa formulinha que está aqui. Tá? E eu chego nesse valor. Como eu percebo que o limite superior não ultrapassa, né, a Ford pode intervir, certo? E aí, vamos dar uma olhadinha num extra. E se ao invés de 102 desse 110? Ok? Então vamos dar uma olhadinha. Eu tenho lá a mesma média, a média mudou, perdão, 110, 8,5 ainda é o desvio, o N é igual a 20, o C é 90% e o alfa ele vai ser o complemento, tá? Opa, o que aconteceu aqui? Já sei, tem uma porcentagem. E o alfa é o complemento, tá? Daí eu vou fazer o mesmo raciocínio, tá? E vamos dar uma olhadinha. Aqui eu vou olhar o T positivo, mas também, novamente, você poderia olhar se fosse igual, né? Então eu teria que fazer bicaudal, mas vamos supor que é positivo. Então, o que eu tenho? T positivo, a inversa da T, considerando apenas o C e os graus de liberdade. Eu chego nisso aqui. Daí, eu faço o cálculo do limite superior. Faço 110 mais o T vezes o desvio,
dividido pela raiz do N, que é 20. Reparem que ultrapassa 112. Como ultrapassa 112, 112 está dentro da confiança. Então, né, como o limite superior está acima de 112, não é possível permitir que a intervenção da Ford, sendo necessário aumentar a amostra, talvez pegar outra amostra, tá? Ou talvez pegar outra amostra, tá certo? Essa seria a ideia base aqui. Vamos pegar outro caso. Imagina que ele fosse 114, tá certo? Então deu 114, está acima do 112. Então vamos pegar a média aqui, 114. O desvio continua tudo igual, 8,5, 20, 90, e aqui o complemento, vou chegar nisso. Daí a gente vai fazer, né, o intervalo de confiança, nesse caso aqui, ele vai ser, eu vou verificar se está dentro ou está fora, que é aquele caso que eu mostrei para vocês, né, que eu estava falando para vocês. Eu vou fazer a inversa da t, vou tratar com bicaudal, pegar o alfa, dividir por 2 e os graus de liberdade, n-1, fazer a mesma coisa, né? O motivo para eu pedir sempre para vocês fazerem positivo e negativo é para ver se está certo. Então, eles têm que dar a mesma coisa, só que com sinais trocados. Opa, ficou faltando o grau de liberdade, né? Ó, grau de liberdade, -1. E aí? Vai dar a mesma coisa. Quando eu for fazer a conta, eu vou precisar do inferior e do superior. Então, eu venho e faço a média mais o t negativo vezes o desvio dividido pela raiz do n, que é 20. Faço a média mais o t positivo vezes o desvio dividido pela raiz do n. Ok? Como eu tenho esses dois números, a gente chega à conclusão, a quantidade estipulada no contrato está sendo mantida. Por isso, a Ford não pode intervir. Tá? Vamos ver outro exemplo aqui. Imagina que eu tenha uma questão, né, que eu falo o seguinte: uma companhia de serviços de ônibus intermunicipais planejou uma nova rota para servir vários locais situados entre duas cidades importantes. Um estudo preliminar afirma que a duração das viagens tem média igual a 300 minutos e desvio padrão de 30. Então, a média é 300. Ok? E o desvio... Opa, perdão. A média da amostra eu ainda não sei, né? Mas eu sei que o desvio é 30. Esse é da população, porque ele vem de um estudo preliminar. Aí as 10 primeiras viagens, né? O 10 é menor que 30, deu uma média de 314. Aí esse resultado comprova ou não o tempo médio determinado em estudos preliminares. Quando você precisar trabalhar com intervalo de confiança e você não sabe o que usar, usa 90%, certo? Desculpa, 95%. Ok? Então, isso aí é uma coisa que a gente acaba trabalhando. Só que tem um pequeno probleminha aqui. De acordo com o nosso fluxo, né? Deixa eu ver se eu consigo levá-lo lá para baixo. De acordo com o nosso fluxo, quando você trabalha com uma amostra, né, pequena, mas você conhece o desvio padrão da população, que é esse caso aqui, você precisa tratar com uma amostra grande, certo? Então, vamos dar uma olhadinha. Ó. O N é conhecido, tem o desvio padrão, tem IC para média, né, que eu estou perguntando da média. O N é maior que 30? Não, ele é menor que 30. Mas veja que eu conheço o desvio padrão da população. Se o sigma é conhecido, eu vou para uma amostra grande, certo? Então, eu vou trabalhar com uma amostra grande. No caso, como eu quero verificar se é igual a 300, o 300 tem que estar dentro do intervalo de confiança. Então, a gente trata isso aqui como bicaudal. Mas, como eu estou tratando como uma amostra grande, eu vou calcular como inversa da normal padrão. Tá? Isso não é regra, é exceção. Então, se você tiver na dúvida, trata como uma amostra pequena. Ok? Mas, nesse caso aqui, como veio de um estudo preliminar, eu sei que é uma amostra grande. Então, eu faço todo o cálculo considerando uma amostra grande. Okay? Chego nesses dois números, faço o cálculo do intervalo de confiança, o inferior e o superior, pego a média,
mais o z negativo vezes o desvio dividido pela raiz do n. Pego a média mais o t, o z positivo, vezes o desvio dividido pela raiz do n. O que eu percebo? O 300 está dentro do intervalo. Como ele está dentro do intervalo, os resultados comprovam o estudo preliminar. Então, 300 é válido, em média. Vamos ver mais um exemplo de amostra pequena. Numa pesquisa com 27 estagiários de uma empresa, os valores da média do desvio padrão dos salários foram de 2.500. Tá? Média de 2.000, desvio de 500 e 27 menor que 30. A média e tanto a média como o desvio são da amostra, então a gente vai trabalhar com uma amostra pequena. Daí ele fala, né? Os salários são normalmente distribuídos, que quer dizer que eu posso fazer o cálculo usando aquele método que eu mostrei para vocês. Na empresa é afirmado que o salário médio dos estagiários é no mínimo 1.750. Verifique esta afirmação utilizando um nível de significância de 5%. Nível de significância é o alfa. Então, eu posso achar o C usando o complemento. Vamos lá. O valor crítico. Eu vou trabalhar isso aqui monocaudal esquerda. Por quê? 1.750, se eu pegar o 2.000, ele está acima de 1.750, que é o que ele afirma. Como ele diz que é no mínimo, tem que estar acima disso. Mas ele não pode estar abaixo. Ou seja, ele não pode ser inferior a 1.750. Inferior é o limite inferior, trabalhar com t negativo. Vou fazer inv.t. Okay? Vou pegar a probabilidade, que é o alfa, e os graus de liberdade, que é n-1. Vou chegar nisso. Faço o cálculo do inferior, pego a média, mais o t negativo vezes o desvio, divido pela raiz do n e chego nesse número aqui, não dá para ver, 1.835, que está acima de 1.750. Logo, com 95% de confiança, como o limite inferior está acima de 1.750, a afirmação está correta. Okay? Vamos ver o caso de proporção. Imagina que eu tenho uma empresa de recolocação, ela é especializada em ajudar corporações, né, a garantir pessoal altamente talentoso, que são as headhunters. Aí uma revista especializada reportou recentemente que um de cada 4 executivos é estrangeiro. Se numa amostra de 350 empresas, 77 têm executivos estrangeiros, o intervalo de 99% reafirmaria essa cota? Vamos lá. O N é 350. Número de sucessos, ele achou executivo estrangeiro em 77. O P, ele vai ser o meu X dividido por N, que é a proporção de sucessos. O C, 99%, e o alfa é o complemento. Certo? Chego nesses valores. Vamos dar uma olhadinha. Esse é bem mais fácil. O N é conhecido. Tem desvio padrão? Não. Então, isso é para a proporção. E aí eu posso trabalhar com uma distribuição normal se o N vezes P, que é pegar esse valor aqui, que é 350, e multiplicar pelo 0,22, e se esse valor multiplicado por 1 menos a proporção der maior que 5. Como os dois são maiores que 5, eu posso usar uma normal. Vou tratar como bicaudal, porque ele afirma que 1 de cada 4 executivos, ou seja, é igual a 1/4. Então, faço a inversa da normal padrão. Pego o alfa, divido por 2. Faço a inversa da normal padrão. Pego o C, somo com o alfa, divido por 2. Tá? Chego nesses valores e aí eu aplico essa formulinha minúscula aqui, que é eu faço P mais o Z negativo vezes a raiz quadrada de P vezes 1 menos o P dividido por E. Faço
o P mais o Z positivo vezes a raiz quadrada de P vezes 1 menos o P dividido por N. Chego nesses dois números. Reparem que o 0,25 está no intervalo, que é 1/4. Então, 99% de confiança, o valor de 0,25, 1/4, está dentro do intervalo e a afirmação da revista está correta. Ok? Vamos dar uma olhadinha no extra aqui, né? A gente vai verificar o que aconteceria, né, se eu, ao invés de falar que a proporção, eu analisar a proporção, eu vou ver se a proporção é menor do que a afirmada. Então, mesma coisa, eu tenho 77 aqui, o N é 350, o meu P vai ser o X dividido por N, o C ele vai ser 99% e o alfa vai ser o complemento. Faço a conta do N vezes P, então pego o N, vezes o P, faço o N vezes 1 menos o P. Chego nesses dois números, novamente é maior, né? Só que eu quero saber se é menor do que a afirmada, né? Então, 0,22 está abaixo de 0,25. Mas será que ela pode ser superior? Se ela não for superior, realmente é menor. Então, a gente faz somente a parte superior, que é o Z positivo, no qual eu trabalho apenas com C. Faço o cálculo do P. Pego P mais o Z vezes a raiz quadrada de P vezes 1 menos o P dividido por N. Chego nesse número, vejo que ultrapassa 0,25. Se ultrapassa, não é possível afirmar que a proporção é menor. Vamos ver outro exemplo. Imagina que um fabricante ele garante que 90% dos equipamentos que fornece a uma fábrica, estão de acordo com as especificações exigidas. O exame de uma amostra de 200 peças desse equipamento revelou 25 defeituosas. Então, ele pegou 200 e 25 são defeituosas. Opa, faço esse x dividido, perdão. Eu vou ter que fazer aqui a ideia do complemento. Então, o que eu vou fazer? Né? Para eu poder achar o P, eu vou fazer o 200 menos 25 dividido por 200. Ou seja, eu estou pegando o complemento dele. Porque ele está pedindo para analisar as peças boas, não as ruins. Ele fala para trabalhar com nível de significância de 1% e 99% é a confiança. Faço N vezes P. N vezes P. Faço N vezes 1 menos P. N vezes 1 menos o P. Chego nesses dois valores. E aí ele garante que é 90, ou seja, é igual a 90. Se é igual, bicaudal. Vou fazer o Z negativo, inversa da normal padrão. Okay? Pegando o alfa e dividindo por 2. Faço a inversa da normal padrão. Pegando o C mais o alfa dividido por 2. Vai dar um número, esses dois números. E agora eu faço o cálculo do inferior e do superior. Faço P mais o Z negativo vezes a raiz quadrada de P vezes 1 menos o P dividido por N. Chego nisso. Faço o P mais o Z positivo vezes a raiz quadrada de P vezes 1 menos o P dividido por N. Eu tenho isso aqui. Veja que o 0,90 está dentro do intervalo. Se ele está dentro do intervalo, a afirmação do fabricante está correta. Vamos dar uma olhadinha no extra aqui. Ok? E se eu fizesse, ao invés dos valores, usasse o complemento, eu usasse exatamente o valor que eu tenho, ou seja,
eu usasse o 25, né? Então, eu pego e eu faço uma análise em cima das peças defeituosas. É possível fazer isso? Sim, sem problema. É possível. A única diferença é que você vai ter que tomar cuidado na hora da análise. Então, você faz o N vezes P, faço o N vezes 1 menos P, 1 menos o P, chego nesses valores, o Z negativo e o Z positivo é a mesma coisa, né? Assim como esses dois números aqui, então eu posso, vou só copiar para ir um pouquinho mais rápido, chego nesses números e o que eu percebo? O número de peças defeituosas tem que estar entre 0,06 e 0,18, ou seja, ele garante que se 90% é bom, 10% é ruim. Então, como o 0,10 está dentro do intervalo, a gente pode falar que a afirmação do fabricante está correta. Tá? É possível ser feito assim também, não tem nenhum problema. Vou pegar um exemplo um pouquinho mais complexo, né? Imagina que o responsável pelo controle de qualidade de uma fábrica, ele afirma que no máximo 1% de seus produtos é defeituoso. E aí ele coletou 4 amostras em dias diferentes e verificou, né, quantos tinham defeito, conforme está mostrado abaixo. Então vamos fazer uma análise primeiro das proporções. Eu pego cada valor e divido pelo total, certo? Vou ter isso aqui, essas são as proporções. Aí, essas são as proporções. Quando eu fizer o N vezes P, opa, P, e eu fizer o N vezes 1 menos o P, então eu pego o N, multiplico por 1 menos o P. Reparem que eu posso fazer isso aqui direto. Aqui eu usei formatação condicional para pegar todo mundo que é menor do que 5. Chego nisso aqui, eu vejo que tem uma amostra que eu não consigo trabalhar, porque ela é muito pequena. Tá? Aqui eu adotei 5, lógico, cada empresa adota o que ela achar melhor, mas eu estou adotando 5 para ficar um pouco mais fácil. E aí eu quero encontrar um intervalo de confiança para cada uma dessas amostras, né? Então eu vou trabalhar com C de 96% e um alfa, que vai ser o complemento disso. Tá? Mas aí eu tenho um pequeno probleminha. A minha primeira amostra não dá para calcular, eu precisaria aumentá-la. Então eu falo que a amostra é muito pequena, sendo necessário aumentá-la. Tá? Como ele afirmou que é no mínimo, desculpa, é no máximo 1% e todos eram menores, ele não pode ultrapassar 1%. Então eu vou trabalhar com Z positivo. Eu faço a inversa da normal padrão, pegando apenas o C. Ok? Vou fixar só para poder arrastar para baixo. Eu vou chegar nesse valor aqui. Tá? E aí, eu vou calcular o limite superior. O que vai ser o meu limite superior? Eu vou pegar o P mais o Z vezes a raiz quadrada de P vezes 1 menos o P dividido pelo N. Ok? Vou chegar nisso. Faço isso para todos. Chego nos valores diferentes. Reparem que cada um está usando certinho os valores correspondentes. Então, eu noto aqui, como o limite superior não ultrapassa 1%, né? Ou seja, todos eles estão abaixo de 0,01, eu posso dizer que, com 96% de confiança, e o limite ficou acima, a afirmação do responsável está correta. Certo? Então, essa é a forma de se trabalhar com uma análise de proporção, tá? Com um intervalo de confiança. E aqui, né, lembrando sempre que o mais importante é tentar usar esse mapa mental, né, esse fluxo aqui, que ajuda muito a visualizar. No próximo vídeo eu vou falar sobre desvio padrão, intervalo de confiança para desvio padrão, que é um pouco diferente, e um pouquinho sobre tamanho de amostra. Até lá.